Você certamente ouviu falar sobre telepsicologia, a famigerada terapia online. Hoje eu quero falar sobre isso e sobre a eficácia. Será que é tão eficaz quanto a psicoterapia convencional, presencial? Como que os profissionais têm se adaptado? Como as pessoas têm se adaptado a essa nova modalidade? Quais os dados científicos que nós temos sobre a eficácia desse tipo de atendimento e quais são as limitações, quais são os desafios aí dessa nova realidade dentro da saúde mental? Hoje nós vamos falar sobre terapia online, nós vamos falar sobre telepsicologia. Meu nome é Sérgio Silva, sou psicólogo, mestre em psicologia da educação, coordenador da pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, e nesse espaço eu dedico a falar da vivência de psicoterapia, os estudos, as novas realidades, sobre dicas também para psicoterapeutas, e hoje eu queria falar sobre psicologia. Porque uma das perguntas que eu mais recebo é mas é online? Mas é a mesma coisa? Mas eu gostaria que fosse presencial. Eu dividi essa fala em 4 pontos, 4 tópicos. Primeiro, e aqui você pode ter a minutagem, né? Primeiro eu gostaria de falar sobre a eficácia, o que os estudos, né, têm trazido desde 2019, 2020, a questão sanitária que nós vivemos. O mundo mudou, mas muito em saúde mental também mudou. E o teletrabalho, o home office, né, o famoso home office, tem trazido novas dificuldades e novas limitações e também novas possibilidades. Eu quero falar sobre a eficácia, o que os estudos têm trazido. Um segundo tópico, eu queria falar sobre a adaptação dos profissionais, né? O que os profissionais e as pessoas têm percebido a respeito disso. E no final de cada tópico, eu quero colocar algumas considerações do que eu tenho vivido aí nesses mais de 10 anos de psicólogo clínico, né? Por mais que eu tenha passado ali pela coordenação do curso de psicologia, por mais que hoje eu sou coordenador da pós-graduação em TCC, se você tem interesse, né, em fazer pós-graduação comigo, vai ter link aqui na descrição. Se você é terapeuta, psicólogo, né, psicólogos ou estudante de psicologia, principalmente ali no último ano, tem um link ali para você falar ali com a minha equipe sobre a nossa pós-graduação. E o nosso terceiro tópico, eu queria falar sobre no nosso terceiro tópico, eu queria falar necessariamente sobre os desafios, limitações, quando é indicado, quando não é indicado, e também trazer algumas percepções, como sempre. No final a gente faz uma conclusão aí. Pega a sua água, dedica esse tempo aqui para você, porque eu entendo que fiz uma pesquisa extensa sobre, eu entendo isso como uma aula. Se você está considerando fazer terapia cognitivo-comportamental ou terapia online, nós temos a nossa equipe de profissionais, todos treinados por mim, mas saiba que essa é uma aula de viés neutro. Mesmo que eu sendo um terapeuta cognitivo-comportamental, mesmo eu atendendo online, essa é uma aula de visão neutra. O que os dados, o que a ciência diz, então, nosso primeiro tópico, o que os dados e a ciência têm trazido com relação aos efeitos da psicoterapia com relação à psicoterapia convencional. Vou chamar de psicoterapia convencional aqui, mas eu nem sei se esse é o melhor termo, né? Seria a terapia presencial. Acho que eu vou usar esse termo, seja melhor, porque eu posso ter uma terapia convencional online, né? Vou usar o termo aqui para nós de terapia presencial. Pois bem, eu levantei alguns estudos e o que mais me chamou, dos estudos que eu li ali, o que mais me chamou a atenção, que eu queria sair um pouco da percepção enquanto psicólogo, né, que atendo online. Eu queria olhar o que a academia tem se proposto a fazer e a contribuir com relação a essas percepções. Dentre os estudos, o que mais me chamou a atenção foi o de Feijó ali, porque ele é de 2021 e fazia exatamente um ano que o Conselho de Psicologia tinha autorizado, regulamentado a psicoterapia online. Eu confesso para você que antes existia uma série de requisitos, uma limitação de sessões, para casos muito específicos, de orientação, não era uma realidade antes desse período. Então esse estudo já pega ali os primeiros movimentos
dados, ainda que antes da questão sanitária, já pega ali os primeiros movimentos, as primeiras percepções. E o Feijó já levanta ali, ele levantou 16 estudos, então como é uma revisão sistemática, é como se eu estivesse aqui olhando então para os 16 estudos, porque ele já fez isso dentro do seu próprio delineamento de estudo. E ali ele concluiu que ali as percepções iniciais era de que sim, a resposta curta é essa, né? De que a psicoterapia online ela pode ser tão eficaz quanto a terapia presencial. E já ali naqueles primórdios eles já tinham identificado o relato do aumento de acessibilidade e de flexibilidade. Isso é uma realidade principalmente em grandes centros, né, onde a logística é um desafio. Então bem ali em 2021 esse estudo de 16 estudos, né, uma revisão sistemática visando aí, olhando esses 16 estudos, já trazia essas primeiras percepções. Então nota que, embora chegue, ao meu ver, tá, a minha opinião, um pouco tarde, já era uma realidade, né? Nós temos o Skype, já temos tecnologia para isso. O Skype é de 2000, né? 2000 e pouquinho, na virada, e aí isso vai em 2020. Então nós já tínhamos tecnologia para psicoterapia online já há algum tempo. O que existia ali, ao meu ver, era um rompimento cultural que até hoje ainda é um desafio, mesmo com todas essas mudanças desde a pandemia. Agora, entenda, o preconceito, a dificuldade das pessoas entenderem o que é o serviço de psicoterapia, ela precede a questão online. Então muita gente ainda tem preconceito, muita gente diz que não acredita, né? A ciência não precisa de crença, né? Muita gente ainda tem um pouco dessa restrição sobre a psicoterapia, né, olhando assim na percepção pessoal. E aí a psicoterapia online nós temos duas barreiras, né, para quebrar aí, tanto o preconceito sobre a psicoterapia quanto a própria preconceito sobre as questões de tecnologia. Mas sim, os resultados que trouxeram ali já nos primórdios já era isso. Vindo de encontro com a minha percepção, né, que faço isso já há 10 anos aí, digamos. Já tive consultório presencial, já atendi muito presencial, hoje são online, a maioria hoje dos meus pacientes nem são da cidade da onde eu estou, uma boa parte fora do país, inclusive, e os resultados eu tenho percebido também na prática clínica que são similares, tá? Para não dizer, às vezes, antes eu tinha um discurso meio neutro, né, sobre psicoterapia online, e aí é bom fazer esse recorte, porque uma coisa é o estudo, outra coisa é a minha vivência enquanto psicólogo aí, mais de uma década. A ideia é, eu entendo que a percepção, os resultados mudam, claro, de pessoa para pessoa. Bom, agora, minha percepção sobre eficácia, né, com mais de uma década aí, eu percebo que a eficácia, sim, é similar. E algumas vezes, antes eu tinha um discurso meio neutro. É similar, assim como o estudo, né, traz essa similaridade dos resultados. Hoje eu tenho um discurso, e aí fazendo parênteses de novo, né, sobre a minha posição e não sobre o estudo, de que os resultados, maioria das vezes, eu não sei se é também o público que me procura, né, que já são pessoas que já estão que já quebraram essa barreira e por isso me procuraram, que já sabendo que eu atendo online, mas eu percebo que essa flexibilidade e a privacidade são pontos que remam muito a favor. Então a pessoa está no seu próprio ambiente. Muitas vezes a terapia é feita ali no carro, a pessoa estaciona, ela tem um ambiente ali dela, muitas vezes é feita no próprio quarto dela ou na própria casa dela. Algumas empresas têm até salas de reuniões, né? A pessoa fala ali com o chefe, olha, eu vou fazer ali uma reunião, vou fazer uma consulta. Então tem todo esse ambiente de flexibilidade e de privacidade que otimiza muito o acesso. Muitas pessoas, por exemplo, em interior de país ou de outro país, né? Como que eu teria acesso ao serviço de psicoterapia na minha língua nativa? Que muitas coisas internas a gente prefere expressar na nossa língua nativa. Como essas pessoas teriam acesso? Então esse discurso neutro, para mim, tem sido um pouco abandonado. Eu tenho percebido de que, para o público ideal, vou falar lá nas limitações, para o público específico, os resultados são sobressalentes, tá? Essa é a minha percepção de que, nos casos, pelo menos que eu atendo, que são questões relacionadas à motivação para o trabalho, burnout, produtividade, humor, né? Questões relacionadas ao humor, ansiedade, etc., eu entendo que essa população tem performado muito em resultados, tanto quanto, e não raramente,
até de sobremaneira, comparado aí com a experiência que eu tive com terapia presencial. Mas de novo, né? Ou é o público, talvez seja o público, né? Eu esteja enviesado por esse público. Quando eu estava presencial, eu atendia o público da minha cidade, com as demandas muito oriundas ali de uma cidade interior. Hoje, online, atendendo esse público onde eu me especializei, talvez seja também um pouco dessa percepção. Segundo tópico que eu falei que a gente falar aqui é como as pessoas e os profissionais têm se adaptado a essa modalidade. Acho importante falar sobre isso porque o estudo que me chamou a atenção, vou deixar aqui a referência, é que trazia da própria Federação Brasileira, né, de Psicologia, que trazia uma questão de 30% maior de retenção à psicoterapia. Eu percebo que talvez seja por conta da logística. O estudo não fala isso. Agora, a nível mundial, a gente percebe ali um levantamento da Associação Americana de Psiquiatria, onde 76% dos profissionais já migraram para pelo menos atendimento híbrido. O que é atendimento híbrido? A pessoa atende presencial e online. Aliás, eu abandonei o híbrido justamente por isso. Quando eu percebi que eu estava indo para a clínica para atender online, teve um dia que tinha uma agenda cheia naquele dia, e eu sentei no consultório e só atendi online. Foi quando eu percebi que já não fazia sentido. E algumas pessoas vinham, né, iniciavam ali presencial e depois passavam também a optar pelo online. Algumas pessoas estão comigo até hoje que vieram da época do consultório presencial e a gente segue normalmente. Outras já passaram, já receberam alta e já passaram assim exclusivamente pelo atendimento presencial. Agora, 76% nos Estados Unidos dos profissionais, pelo menos, né, atuam de duas maneiras. E eu achei interessante desse estudo da Associação Americana de Psiquiatria, dizendo que 91%, vou até colocar aqui, 91% dos pacientes estavam dispostos a continuar os atendimentos online. Então, assim, olhando ali para o NPS, né, para quem é aí da organizacional, existe um NPS 9 e a gente sabe que é um NPS interessante, 91% aí de pessoas querendo continuar. Eu, de novo, tenho essa percepção de que a logística faz muita diferença. Quando você tem um tempo de deslocamento de meia hora para uma sessão de 50 minutos, você precisa separar 2 horas do seu dia, calculando uma logística média aí de meia hora, que é uma realidade para poucas pessoas, você conseguir ali perto da sua casa ou perto do seu trabalho. Agora, são 2 horas, né, no seu dia, e aí essa 1 hora a mais você pode investir em treinar, você pode estar com a sua família, pode estar fazendo outra coisa, porque muitas vezes, né, eu acho que na grande maioria das vezes, a psicoterapia não é uma consulta médica que você vai uma vez por mês, ou você vai ali uma vez por ano fazer o check-up, ou ali o seu ginecologista, ou ali o cardiologista que você vai periodicamente. É bem comum a psicoterapia ter essa frequência semanal. Para algumas abordagens, até mais de uma sessão semanalmente. Então, a logística começa a fazer um pouco de diferença nesse sentido. Essa é a minha impressão, mas eu não vi isso nos estudos. Mas são números interessantes, né? 91% de pessoas querendo continuar, 70 e tantos por cento, 76% das pessoas, né, dos profissionais atendem pelo menos nas duas modalidades. Então a gente tem aí, fazendo as contas agora com você, que sou de conta, faz você, 24%, né, das pessoas, né, dos profissionais lá nos Estados Unidos atendem só presencial. Então é uma realidade aí que a nível mundial também a gente pode estar olhando. Agora, nem tudo é mil maravilhas, né? Quais são as limitações, os desafios da terapia online? No Brasil, nós temos a legislação do CRP, do CFP, elas já vieram muito preparadas para isso, que está muito relacionado a questões éticas. Então, nós não indicamos, até mesmo por deontologia, né? Não somente por uma prática ética, em casos de risco de vida. Eu entendo que a psicoterapia, esse vínculo presencial de ter que ir lá, veja, você está garantindo, né, você está fazendo uma checagem ali do momento, pelo menos ali, né, no momento você está ali com a pessoa ali, então aumenta ali a probabilidade, por questões óbvias, né, questões de risco de vida. E quando a gente fala risco de vida, nós não estamos falando somente em questões de suicídio, estamos falando também sobre questões de privação de liberdade, qualquer violação do direito humano também nós não indicamos psicoterapia.
questão de, eu falei aqui, privação de liberdade, questões de algum direito sendo cerceado, a psicologia, a psicoterapia não vai auxiliar nesse sentido, não vai ser possível. Agora, isso é um limite, né? Agora, um desafio da psicoterapia online é o público. Por exemplo, eu não indico, agora o Sérgio, né, não indico psicoterapia para crianças. Por quê? Porque muito da queixa vai ser justamente o excesso de telas, a dinâmica, o ato de brincar, principalmente abordagens mais projetivas, a ludoterapia ali, brincar com a criança, embora seja perfeitamente possível, né? Eu entendo que a tecnologia vai desenvolver nesse sentido, questões de VR, a questão de até mesmo de jogos e ferramentas que têm surgido uma atrás da outra, a gente sempre estuda várias lá na nossa pós-graduação. Muitas ferramentas têm surgido, mas ainda assim, para o público infantil, a gente percebe que o ser humano aprende a ser humano com outro humano ali. Então, assim, aquela prática, aquelas interações, e muito das queixas infantis vai ser justamente nessa questão da habilidade socioemocional, do se aproximar, da distância, do tom de voz. Muito isso vai ser modulado, observado e trabalhado em sessão por conta do público. Eu entendo esse como um desafio. E outro desafio óbvio, né, que é por questões de limitações intrínsecas, né, por própria definição, é de acordo com a própria psicopatologia. Então, assim, quadros severos, delirantes, ou até mesmo esquizofrenia, talvez, casos assim, onde existe uma distopia, uma saída, né, da alucinações, delírios, etc., nós temos aí uma limitação óbvia, né, da questão da tecnologia. Outra coisa é a própria habilidade cognitiva para lidar com ferramentas. Se a pessoa não sabe ligar um celular, ela não domina ali acessar o link, não tem como então ali, por questões óbvias, né, por limitações pessoais. E um outro desafio, e que eu entendo na verdade como 2 pontos, é a questão da privacidade. Enquanto no consultório ali presencial você tem um ambiente preparado para isso, né, isolamento acústico na grande maioria das vezes, né, um espaço determinado, um espaço que foi preparado arquitetonicamente para isso, em casa às vezes nem sempre é o ideal, né? Nós temos aí apartamentos cada vez menores. Agora eles estão dando o nome de estúdio, né? Casas de 20 metros quadrados, então a gente vai vendo aí algumas impossibilidades nesse sentido. A questão da privacidade não é uma realidade para todos, mas a questão da privacidade também passa pela questão de segurança digital. O psicólogo profissional, espero eu, né, que esteja muito bem preparado, usando ferramentas, né, não ficando usando ferramentas gratuitas que a gente tem aí, não, que ele esteja assim numa plataforma, utilizando um serviço específico de telemedicina, ou algum serviço criptografado. Então a questão da segurança digital é um ponto, né? O profissional é muito mais responsável por isso, né? Agora, a questão da limitação da privacidade, às vezes tem algumas alternativas, como eu falei, né? De fazer no carro, ir para o carro, lugares, né, específicos, mas se você tem ali um espaço de convívio, uma residência, um espaço assim, você não consegue ter um espaço dedicado para onde você tem ali o seu sigilo preservado, a questão da psicoterapia fica muito comprometida, né, por limitação. Você está numa terapia para falar sobre as suas questões de uma maneira com, poxa, e se o outro estiver ouvindo? Então é uma limitação, mas ao mesmo tempo essa questão da privacidade é uma, como se diz, né, uma faca de 2 legumes. Eu entendo que a privacidade, quando você a tem, né, você mora sozinho, ou você tem um quarto exclusivo para você na sua casa, onde você, de repente, uma casa maior, essa questão da privacidade, ela é até ampliada, sendo que você está no seu ambiente, no seu quarto, na sua casa, você está no seu local de conforto, você não está num espaço diferente. Então, são questões equivalentes aí, essa questão da privacidade. A questão da segurança digital, ela é óbvia, mas nós estamos muito avançados sobre isso, né? Plataformas, é um pouco caro, né? As plataformas, videochamada e tudo, mas hoje é muito criptografado e tem essa segurança.
Agora, no geral, qual que é a conclusão que eu tive de tudo isso? Que não existe um sim ou não. É um caso a caso. Você não tem preconceito, você já venceu isso, a questão da psicoterapia, você já venceu, você já entende que muitas coisas hoje a gente faz online, pedir comida, ou você ainda pedir comida, pedir carro, reservar hotel, ver banco, né? Tudo a gente faz pelo aparelho, né? Agora a psicoterapia também, a telemedicina também. Então vai muito de pessoa para pessoa, de caso para caso, então é muito difícil ter uma resposta pronta sobre a psicoterapia é ou não é para você. Agora, é importante que você selecione profissionais que estejam habituados a essa prática. Então, às vezes a sua experiência está limitada porque é um profissional que lá tem um consultório, mas ali aí tem isso não vai ser com os profissionais aqui do Instituto. Às vezes tem lá a internet da clínica que o paciente conecta, que outros profissionais conectam, né? Então a gente geralmente orienta mesmo quem vai atender na clínica e vai atender online, que tenha um roteador, um plano de internet exclusivo, e aí o plano da clínica se torna um backup para tal, a questão da conexão. Então opte, perceba, né, que são profissionais, né, na sua seleção, se você vai fazer psicoterapia online, opte por profissionais que estão ativamente nesse processo, e não assim, que estão preparados para tal, com equipamentos para tal, que já goza dessa estrutura para o atendimento online, para as questões das adaptações, né? E esse foi o grande desafio. Antes existia um preconceito enorme, né? Eu sempre falei, né, sempre acreditei. Quando eu fui começar a psicologia, estudar psicologia lá em 2004, 2005, eu já imaginava essa realidade, né? Eu venho da área da tecnologia, adoro tecnologia, talvez até por isso eu trouxe dados para que a minha fala não seja enviesada aqui, onde eu coloco a minha opinião, deixo claro que é a minha opinião e a minha vivência que eu tenho tido. Agora, com as questões que a gente viveu, muita gente que não é a favor, muita gente que profissionais até, que não é a favor, que não estão preparados para tal, que não usam ferramentas adequadas, pegam e assim, por uma questão às vezes até financeira, acabam recebendo atendimentos dessa modalidade sem estar preparado para tal, sem uma câmera boa, sem isolamento acústico, um microfone bom, coisas que vão ampliar a sua experiência de maneira com que também a técnica possa, veja, como é que eu vou falar aqui com você se o microfone que eu estiver usando for ruim? Como que você está me vendo aí numa resolução aceitável, numa iluminação aceitável? Como então eu vou ter a psicoterapia já nessa modalidade com todas essas, a questão estrutural comprometida? Então, faça essa autocrítica, né, essa seleção de profissionais dentro já disso. Não é porque atende, é que está preparado para tal, certo? Analise isso também. É claro, você sabe, psicoterapia é com psicólogo, fale com seu profissional de saúde, psicólogo, psiquiatra, médico, sobre as técnicas, sobre as tecnologias utilizadas por ele. E aqui esse é o seu canal de psicologia. Sinta-se à vontade para sugerir assuntos, vivências, traga aqui relatos, eu quero muito, eu leio todos, e se você ainda não é inscrito no canal, essa é a sua hora de fazer isso. Você chegou até aqui, eu imagino que a gente possa estar mais vezes juntos. Eu sou Sérgio Silva, vou ficando por aqui, um grande abraço, até já!